Vamos inaugurar uma série de episódios no podcast com a versão tipo discussão, bate-papo sobre algum assunto. Essa versão mais técnica dos episódios do Chama Clínica já é uma versão que o público ama, então a gente resolveu trazer esse formato diferente, aproveitando também o cenário aqui do consultório, que é uma novidade que nós temos para 2026. E como os episódios serão curtinhos, ali de 20 minutos, né, no máximo 30 minutos, dependendo do episódio, não é uma revisão completa sobre o tema. São os tópicos principais e o que o médico, o estudante de medicina precisa saber sobre aquele assunto para ter gatilho mental mesmo. O nosso objetivo não é aqui dar uma aula sobre o tema. Isso é Né? importante. Então, assim, até porque, para dar uma aula sobre o tema, a gente não gastaria muito mais de 15 minutos. Aqui é para dar um conteúdo objetivo e prático. Exatamente. Para quem não me conhece, eu sou a Carol Messeder, sou especialista em clínica médica. Eu sou o Fabrício Dias, especialista em clínica médica e terapia intensiva, junto com a Carol, um dos fundadores do Chama Clínica. E juntos nós estamos aqui para mais um episódio do Chama Clínica, seu podcast semanal sobre medicina, habilidades médicas e cada vez mais presentes na vida de vocês. Então, bora lá. Vamos começar com um caso clínico que a gente ama. Paciente com cirrose conhecida e ascite chega ao pronto-socorro por sonolência e confusão desde ontem. Família relata um episódio de hematêmese em casa. Na triagem, PA limítrofe, taquicárdio, abdômen globoso com ascite evidente. O que você faz nos próximos 5 minutos? Tá aí um paciente que bota medo em qualquer médico emergencista, rapidamente no pronto-socorro, no próprio clínico. Por quê? Porque é um paciente habitualmente muito complexo. Como é um paciente complexo, um paciente potencialmente grave pela comorbidade dele, ele chega no pronto-socorro, a primeira coisa que a gente tem que fazer é priorizar e definir critérios de gravidade. Simão Criatura. Esse é um mantra antigo, mas que se aplica aqui. Perfeitamente. A gente deu vários sinais ali de gravidade, né? Exatamente. Um paciente com potencial de gravidade enorme. Enorme. Então esse daí eu tenho que tomar uma atitude rápido. Sim. Tem que fazer algo de maneira efetiva e rápida para quê? Para definir ali o que eu vou tratar primeiro. Tá? Então assim, esse paciente tem que estar na sua mão em 5 minutos. E a ideia hoje, a promessa que a gente faz nesse episódio, é sair daqui, terminar com as 5 principais descompensações do paciente cirrótico dominadas. Exatamente. Então, a gente vai falar de ascite, PBE, hemorragia digestiva, encefalopatia e síndrome hepatorrenal. Então, considerando esse caso aí como o índice norteador da nossa discussão. Você já falou sobre identificar os sinais de gravidade para a gente conduzir esse paciente e o que eu vou abordar primeiro. Esse paciente tem vários problemas identificados ali na anamnese. O que eu vou abordar primeiro? A história de sangramento é uma história que me preocupa muito. Sim. Porque eu chego o paciente falando que teve um vômito de sangue. Confuso. Esse paciente tem sinais de má perfusão ou a confusão mental é a outra complicação da cirrose? Então eu estou diante de um paciente que tem um choque hemorrágico, por exemplo, por conta de uma hemorragia digestiva alta. Então, sangramento é a coisa que mais me preocupou. Definimos que o sangramento, e aí muito importante as informações, a anamnese vai ajudar a gente muito. Esse vômito com sangue é um vômito em grande quantidade, quantificar isso com a família é muito importante. E os dados clínicos, frequência cardíaca, pressão arterial, perfusão capilar, tudo isso no exame físico é fundamental para a gente poder avaliar o impacto desse sangramento, segundo o relato do paciente, no estado clínico dele naquele momento. Perfeito. A gente tem um episódio inteiro aqui sobre hemorragia digestiva. De hemorragia digestiva alta. Então, assim, que eu acho que engloba bem isso, Carol. Então, assim, a gente convida vocês a escutarem esse podcast. A gente não vai falar sobre hemorragia digestiva alta no cirrótico, mas só algumas observações importantes aqui. Lembrar, o paciente cirrótico chega com hemorragia digestiva no pronto-socorro,
Se ele está com choque hemorrágico, é a abordagem do choque hemorrágico, né? E toda hemorragia, a gente tem que infusão volêmica, tratar coagulopatia. Ver se a via aérea está segura, né? Exato. Então, assim, a gente está pensando na estabilização clínica dele. Estou considerando, eu pulei a parte da estabilização clínica. Fechou. Tá, isso está resolvido. Resolvido, mas o paciente eu vou tratar com hemoderivados, né? Assim, infusão volêmica e, se indicado, hemoderivados. Tratar a coagulopatia e tratar a fonte de sangramento. A hemorragia digestiva no cirrótico, a causa mais comum é doença ulcerosa péptica, assim como no paciente habitual. Mas o cirrótico tem uma particularidade, que são as varizes de esôfago. Nesse caso, é muito importante no pronto-socorro, assim que você vê o paciente, assim que você admite esse paciente, definir tempo de realização de endoscopia, mas antes que isso, além do IBP, para úlcera, começar octreotide ou terlipressina. Então, essa é a particularidade do paciente cirrótico. Sangramento digestivo, hemorragia digestiva alta, relato de sangramento digestivo alto, a gente não pode deixar do octreotide de lado. E outra peculiaridade da hemorragia digestiva alta no paciente cirrótico é a necessidade de antibiótico para profilaxia de PBE. Perfeitamente mandatório, né? Hemorragia digestiva no cirrótico, profilaxia de PBE. PBE é essa que nós vamos falar aqui também no episódio de hoje. Então, ótimo, já foi. Quer já pegar o link da PBE? Bora. Então, assim, esse paciente nosso chegou, então, sangramento a gente descartou. Ou, quer dizer, sangramento a gente tratou, vimos que não é um sangramento a causa do problema. Confusão mental, paciente cirrótico, será que isso é uma infecção? Será que esse paciente está séptico? Um dos focos de infecção no cirrótico é PBE. Tá? O cirrótico com ascite em um quadro infeccioso, é muito importante que a gente avalie se esse paciente tem PBE ou não. E aí, nesse paciente, o cirrótico ele é tão desafiador porque vários sinais e sintomas se confundem. Então, a confusão mental é uma disfunção orgânica relacionada à infecção? É uma encefalopatia como complicação do quadro do estado dele de cirrose? Uma insuficiência renal, por exemplo, com uremia, pode até ser, mas o mais comum não é. O mais comum é encefalopatia ser relacionada à própria cirrose ou um quadro infeccioso. E aí a gente vai ter que lançar a mão de perguntas mesmo para tentar entender se esse paciente está num contexto de infecção ou não. Febre, piora do estado geral, quanto tempo que começou. Se a gente não tem realmente, né, um foco infeccioso ali muito claro, muitas vezes nós vamos ter que ampliar a nossa investigação e aí a punção, né, desse líquido para a centese diagnóstica se faz necessária para a gente confirmar. Muito importante mesmo. Tá? Lembrar sempre, né? Paciente com cirrótico com suspeita de infecção no pronto-socorro, sem foco clínico óbvio, tá? Ou aquele paciente com uma ascite nova que nunca apresentou, ou primeira ascite, né? Ele precisa de uma paracentese, pelo menos propedêutica. Se for uma ascite tensa, se for uma ascite com restrição respiratória, aí uma paracentese terapêutica, né, ou de alívio e propedêutica. Lembrando que é muito importante a análise desse líquido. Por quê? O critério para PBE é predomínio de polimorfonucleares acima de 250 células no líquido ascite. Lembrando sempre, líquido acítico pode crescer ou não bactéria. Né? Então, tem mais do que 250 neutrófilos, a gente assume que é. A gente assume que é PBE. Perfeito. Lembrando que isso é uma observação importantíssima, né? Carol, eu tenho que esperar fazer a paracentese para iniciar antibiótico? Depende. Por quê? Se o paciente tiver sepse, não tem que esperar. Sim. Trata empiricamente. Se o paciente estiver estável, não tiver critérios de sepse, sim, eu posso coletar material, definir se é PBE, tá? E depois eu iniciar terapia antimicrobiana. E isso, gente, não é redundante porque a gente está falando aqui da complexidade desses pacientes. Muitas vezes vai gerar dúvida mesmo se esse paciente está ou não infectado. Então, por isso que nós vamos ter que individualizar mesmo essas condutas frente ao paciente, mas sabendo todas as possibilidades que nos cercam ali.
nesse caso? Uma observação super importante no paciente que você vai fazer, que você fez o diagnóstico de PBE, tá? Óbvio, terapia antimicrobiana, tá? Além disso, no paciente com PBE, reposição de albumina, independente do volume de ascite drenado, tá? 1,5 gramas no primeiro dia, 1 grama no terceiro dia, tá bom? Então, assim, é muito importante, eu tô falando isso valores por quilo, tá? Então, assim, 1,5 gramas por quilo no primeiro dia, 1 grama por quilo no terceiro dia. Bom, isso é Isso muito diminui importante. a chance de disfunção renal e a mortalidade nesses Exatamente. pacientes, então isso é super importante. Falamos sobre PBE, falamos sobre hemorragia digestiva, vamos falar sobre ascite. Aproveitar a PBE e já falar sobre a Ótimo, bora. A ascite no cirrótico, sem dúvida, é a complicação mais comum. É causada pela hipertensão porta. É isso? Hipertensão portal. Aumento da pressão nos vasos plâncnicos ali faz o extravasamento e a ascite, tá bom? A ascite, ela pode descompensar ao longo do tratamento da cirrose, tá bom? Principalmente naqueles pacientes mal aderentes ou por alguma outra descompensação clínica, né? Então, assim, atenção para esses pacientes, porque muitas vezes o manejo da ascite é bem complexo e bem difícil. Primeiro, a ascite da vida significa paracentese diagnóstica, tá? Então, assim, se essa, ou terapêutica, caso essa ascite seja volumosa, tenha restrição respiratória, uma ascite tensa, tá bom? Então, como que eu confirmo se essa ascite é realmente relacionada à hipertensão porta? Aí é o GASA, né? Que é o que a gente vai fazer o gradiente albumina soro, albumina ascite. E aí essa diferença vai nos direcionar. Um GASA maior do que 1,1, a gente pensa mais em hipertensão porta. Então, cirrose, insuficiência cardíaca. Agora, GASA menor do que 1,1, aí a gente pensa em causas que não são relacionadas à hipertensão porta. Então, carcinomatose, lembrar que esses pacientes podem estar num contexto ali de uma doença oncológica, infecções, síndrome nefrótica, enfim, outras causas que não estão relacionadas a essa hipertensão porta. Exatamente. Então, assim, fiz o diagnóstico da ascite, como que eu vou abordar essa ascite? A gente já falou agora da paracentese diagnóstica, existe a paracentese terapêutica também, mas existe o tratamento clínico, né, da ascite com terapia diurética. Habitualmente o que a gente usa é furosemida com espironolactona. Habitualmente 40 mg de furosemida para 100 mg de espironolactona. Obviamente, isso é uma regra geral e deve ser individualizado para cada paciente. Tem paciente que eu vou usar mais espironolactona. É o norte, né? Ou menos, porque lembrando que acima de 50 mg a espironolactona tem um efeito antipertensivo. Sim. Então, assim, o paciente pode ter potência não tolerar os 100 mg. Então, Sim. isso tem que ser um manejo fino no dia a dia ali, tanto se o paciente estiver internado no hospital, quanto no ambulatório aí, no paciente que habitualmente onde é habitualmente feito mesmo, é o consultório do clínico do gastroenterologista. E se a gente drenar ali mais de 5 litros numa paracentese de alívio, por exemplo, aí vale a pena sim repor albumina para a gente reduzir a chance de alguma disfunção ali, hemodinâmica, circulatória, enfim. Exatamente, e prevenir também a síndrome hepatorrenal, né? Hipovolemia gerando síndrome hepatorrenal, tá bom? É isso. Mais alguma coisa sobre a ascite? Ascite eu acho que é isso, tá? De maneira bem objetiva e rápida e bem prática. Encefalopatia hepática, falamos aí sobre... O paciente pode ter, inclusive, né? Exatamente. Sobre o diagnóstico diferencial, né? Essa confusão mental é uma encefalopatia hepática, uma complicação da cirrose ou é secundária a uma disfunção orgânica se o paciente está infectado? E sempre que você está diante de um paciente encefalopata, procure uma causa para aquela encefalopatia. Você acabou de falar agora de um quadro infeccioso. A gente falou de sangramento. A gente falou de... será que o paciente tem algum distúrbio eletrolítico, por exemplo, relacionado ao sódio? Ele está usando furosemida, muitas vezes, para manejo da ascite. Será que ele está hipovolêmico por excesso de diurético? Então, assim,
Tudo isso é muito importante a gente avaliar antes de assumir que a encefalopatia hepática é simplesmente pelo acúmulo de amônia ali, por exemplo, por uma constipação intestinal. Perfeito. Então, é importantíssimo isso, tá? Tem como a gente classificar essa encefalopatia hepática, tem o score de Westhaven, que esses scores, gente, na prática, eu lembro quando eu era acadêmica, eu ficava assim, nossa, mas que antipatia, mais um score. Mas, na verdade, a ideia do score é você reduzir a subjetividade de algumas coisas. Quando eu coloco lá um Westhaven de 1, 2, o paciente, o outro médico, às vezes o gastro que está acompanhando junto com a gente, ou um colega que vai assumir uma intercorrência no plantão, ele já sabe o que você quis dizer com aquilo. Então a gente facilita essa comunicação e o registro ele fica muito mais elegante quando a gente usa esses scores quando disponíveis, né? E no caso do Westhaven, né, assim, você consegue, inclusive, graduar ao longo da evolução do paciente. Olha, começou com uma encefalopatia grau 3, caiu para um grau 2, começou hoje grau 1, amanhã está grau 2, ou de manhã está grau 1, à tarde está grau 2. Você consegue, é uma forma de você sim fazer uma transição de cuidados, inclusive, mais efetiva, como você disse, Carol. E o paciente cirrótico, ele é um paciente complexo, paciente cheio de alterações e com um exame físico muito rico. Então, lembrar na encefalopatia hepática de avaliar se tem flapping ou não. O paciente cirrótico, de um modo geral, né, gente? Não só o que tá com a encefalopatia, porque a encefalopatia é uma complicação que no beira-leite você vai pesquisar todo dia. Então, esse paciente tem flapping, não tem flapping, aquele paciente que você já está acompanhando, é importante a gente lançar a mão de um exame físico, de uma anamnese bem cuidadosa para a gente identificar isso rapidamente, né? Ou inicialmente, por exemplo. Pensando na encefalopatia hepática, a abordagem, você falou aí do acúmulo de amônia, então nosso objetivo é eliminar essa amônia, portanto, o paciente tem um alvo de evacuações de 2 a 3 evacuações pastosas e para isso a gente vai lançar a mão da lactulona, que nesse caso é o mais efetivo. Lembrando que o laxativo com mais evidência na literatura de desfecho mortalidade e redução de cefalopatia é a lactulona. Não só pelo efeito laxativo, porque por acidificação daquele conteúdo gastrointestinal, você tem uma maior metabolização de amônia, você tem efeito na microbiota intestinal também, então na recomposição da parede da parede gastrointestinal. Então isso tudo são funções da lactulose, não necessariamente só relacionadas ao efeito laxativo dela. Então, primeira linha de tratamento, lactulose para encefalopatia hepática. Que mais? Rifaximina, eu acho que hoje pode ser usado como adjuvante, tá? Ou naquelas encefalopatias mais recorrentes. Alguns lugares recomendam o uso de metronidazol, mas sem tanta evidência como a rifaximina ou a lactulose. E por último, mas não menos importante, síndrome hepatorrenal. Essa daí passa rasteiro em muita gente. Isso aí é bem difícil porque muitas vezes você tem uma causa da insuficiência renal. Então, a gente costuma falar que síndrome hepatorrenal é muitas vezes um diagnóstico de exclusão no cirrótico. Por que eu estou falando isso? Paciente com insuficiência renal, cirrótico, esse paciente tem infecção? Se ele tem infecção, ele tem uma causa de insuficiência renal. Pode ser uma disfunção orgânica do quadro de infecção. Tá? Se ele tem, será que ele está desidratado por excesso de diurético, está hipovolêmico, por excesso de diurético, por exemplo? Então isso é muito importante. Tá? O manejo volêmico desses pacientes é um desafio, né? Muito difícil muitas vezes. Então, assim, o que é importante, tá? A disfunção renal, o critério, né, a disfunção renal como síndrome hepatorrenal é uma cirrose com ascite, aumento de creatinina compatível com insuficiência renal aguda, seja AKIN ou CADIGO 1, 2 ou 3, tá? E ausência de resposta depois de ressuscitação volêmica. Eu fiz o paciente ficar normovolêmico, ele continua em insuficiência renal, esse paciente tem síndrome hepatorrenal. Tá bom? Então, assim, é muito importante você fazer essa abordagem correta, porque senão você vai usar o conceito de hepatorrenal para todo cirrótico e não é verdade. E a abordagem desses pacientes? Padrão ouro na abordagem é albumina e vasopressor, terlipressina ou noradrenalina que estiver disponível no seu serviço.
E lembrar nos pacientes cirróticos, né, não tem como a gente não falar sobre elegibilidade para transplante, né? Então, isso aí é uma outra coisa, né, uma complicação, mas a gente sempre tem isso em mente, né? Avaliar qual que é o grau de cirrose, o estágio, classificar bem esse paciente e a gente ter em mente aí esse critério para não perder tempo, né? Porque cirrose é uma doença grave. E sempre pensar na educação do paciente cirrótico. Esse paciente é um casamento com o médico. É. Né? Então, assim, o paciente que não tem aderência ao tratamento é o paciente que não vai sair do pronto-socorro, não vai sair do hospital. Então, ele precisa ter adesão ao tratamento. Isso é fundamental na sua abordagem quando o paciente, tanto no pronto-socorro quanto na unidade de internação. Eu acho que a gente passou um pouquinho do tempo, mas falamos de maneira rápida, objetiva e prática. Tudo que precisava na cirrose. Um checklist aqui das principais descompensações. ACIT. Lembrar de paracentese diagnóstica, terapêutica quando for necessário, reposição de albumina acima de 5 litros, avaliação do GASA e manejo com diurético. Ótimo, PBE. Critério diagnóstico acima de 250 neutrófilos, né? Profilaxia sempre que houver hemorragia digestiva, lembrar disso. Ter cuidado, né, principalmente no paciente que demanda muitas punções aí por conta do risco de PBS, inclusive. Boa. Hemorragia digestiva. Lembrar da estabilização clínica, classificação, se esse paciente tem risco de choque hemorrágico e acrescentar no tratamento sindrômico inicial octreotide ou terlipressina. Encefalopatia. Lembrar das causas, que não necessariamente acúmulo de amônia nas causas reversíveis ou potencialmente com trigger, como por exemplo infecção, desidratação, como causas, por exemplo, da encefalopatia hepática, e tratar como primeira linha com lactulona. E, por último, síndrome hepatorenal. Lembrar do critério diagnóstico, então isso que é fundamental. É isso, arrasamos. Ótimo. Beijo, até a próxima. Até mais, pessoal.